altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, né, eu sou João Paulo, sou equipista da JNS Nossa Senhora de Guadalupe, de Niterói, né? Estou aqui hoje atendendo a um pedido do setor, né, de fazer uma entrevista com o padre Demétrio Gomes, que é diretor espiritual do Seminário Arquidiocesano de Niterói e também responsável pelos jovens da Arquidiocese. Então faremos algumas perguntas ao padre Demétrio, né, sobre a mensagem do Santo Padre para a Jornada Mundial da Juventude. Então, padre, queria que o senhor fizesse para a gente um breve resumo, se for possível, sobre a mensagem do Santo Padre feita nessa carta aos jovens. Caríssimos jovens equipistas, é uma grande alegria gravar esse vídeo aqui para vocês. E então, como o João perguntava a respeito da mensagem do Santo Padre para a Jornada Mundial da Juventude desse ano, tem uma característica toda especial, porque esse ano celebramos 25 anos das Jornadas Mundiais da Juventude. Essas jornadas começaram com o Papa João Paulo II no ano de 1985. Era uma ideia do Santo Padre que todo ano se realizasse em cada igreja particular da igreja espalhada pelo mundo todo, em cada diocese, uma jornada onde se reunisse os jovens daquele lugar e se celebrasse um tema comum, um dia de oração, um dia de confraternização, de formação para os jovens. Então essas jornadas diocesanas preparariam as jornadas mundiais da juventude. O tema que o Papa Bento XVI escolheu para esse 25º ano de jornada é o mesmo tema que o Papa João Paulo II escolheu para inaugurar essas jornadas, que é a passagem do jovem rico. O tema é: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Capítulo 10, versículo 17 do Evangelho de São Marcos. Essa é a mensagem central que o Santo Padre hoje quer dirigir a cada um de nós jovens. Padre, qual seria então o pedido que Nosso Senhor Jesus Cristo faz aos jovens da atualidade? Então, o Santo Padre começa lembrando nessa mensagem desse encontro apaixonado do jovem que se deixou atrair pela figura de Nosso Senhor e o Senhor que o olhou e o amou. O Papa lembra muito dessa passagem dizendo que o Senhor, quando olha aquele jovem, o ama. Ou seja, Deus encarnado na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo tem uma predileção pelos jovens. O jovem lhe pergunta: mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Nessa pergunta que o jovem faz se encontra aí a síntese de toda a aspiração que os jovens possuem. A resposta de todos os questionamentos fundamentais de sua vida: de onde vim, qual o sentido da minha vida, por que estou aqui? E a resposta se faz à pessoa certa, ao Senhor, o único capaz de dar as nossas respostas. E que o Senhor pede a esse jovem? Pede em primeiro lugar que se cumpra os mandamentos da lei de Deus. São João lembra que aquele que diz que ama a Deus deve necessariamente cumprir os mandamentos. E depois o Senhor lhe faz uma exigência mais profunda: toma todos os seus bens, vende-os e segue-me. Mas, padre, quando a gente fala sobre mandamentos, né, cumprir os mandamentos nos dias de hoje não seria uma radicalidade? Assim, a igreja não teria que se adaptar às exigências da sociedade em termos de mudar as suas exigências? Então, em primeiro lugar, é necessário saber o que significa os mandamentos. O que são os mandamentos da lei de Deus? É necessário saber e distinguir já de antemão que os mandamentos não são uma imposição que Deus faz, um peso que o Senhor concede aos fiéis, aos jovens, para que a gente ande oprimido, quase sem suportar uma vida feliz sob o peso desse jugo que o Senhor impõe a cada um de nós. Então, os mandamentos não são um jugo, algo que nos pesa, mas poderíamos fazer uma analogia com as asas de um pássaro. O pássaro
ele sem asa, ele seria certamente muito mais leve, mas não voaria. Os mandamentos, claro que exigem de nós uma luta, um esforço, mas sem eles também não alcançaríamos metas mais altas. E essas metas são as metas que o Santo Padre aponta nessa mensagem. O Santo Padre reitera: ad maiora natus sum. Nascemos para coisas grandes e não podemos nos rastejar com sonhos, com ideais pequenos. Agora bem, para viver essa vida de coisas maiores, aspirar às coisas dos céus, é necessário viver aquilo para o qual nós fomos criados. E os mandamentos nada mais são do que uma explicitação daquilo que eu sou, daquilo que eu devo ser. Os mandamentos me indicam qual o caminho que eu devo seguir para ser plenamente homem, para ser plenamente jovem, realizado. E mais do que peso que nos custam, os mandamentos são asas que nos libertam, que nos fazem voar mais alto, que nos fazem alcançar a alegria profunda que só Nosso Senhor pode dar. Então essa é a primeira mentalidade que devemos ter com relação aos mandamentos. Não é algo imposto pela igreja, não é algo imposto por Deus para acabar com o meu sossego, acabar com a minha paz. Os mandamentos são asas que nos permitem voar mais alto. E a condição sine qua non, é a condição necessária para experimentarmos a verdadeira alegria. Porque longe de Deus, jamais encontraremos a perfeita alegria. Isso é uma experiência que nós temos sem precisar encontrar nos livros. Quando nós pecamos, nós falhamos com aquilo que temos de mais essencial. Nós falhamos como homens, falhamos em nossa existência. E o pecado gera tristeza na alma. Todo pecado, e é uma experiência que eu tenho porque eu sou pecador, uma experiência que você tem porque é pecador. Quando nós nos afastamos do querer de Deus, nós encontramos uma tristeza profunda, fruto da frustração naquilo que temos de mais essencial. Decepcionamos o nosso próprio ser, nos afastamos de Deus, rompemos nossa amizade com Ele, rompemos a harmonia conosco mesmos e rompemos a harmonia com nossos semelhantes. Então, a tristeza é o grande fruto do pecado. Ao contrário, a alegria é o grande fruto da fidelidade aos mandamentos de Deus.